Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, Happy Zoom Hour, diferente, corrido, mas estamos aqui. Como eu falei no vídeo passado, no encontro nosso, no Happy Zoom Hour da semana retrasada, nós somos inquietos e nós aproveitamos até o finalzinho da semana. Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que a outra convidada não veio, e estamos correndo, e gente correndo, e estamos aqui. Isso que importa. Vamos aproveitar, então, o nosso palestrante. Eu vou chamar a nossa Vera para apresentá-lo. Vera, por favor. Boa noite, pessoas. É um prazer apresentar o nosso PI inquieto hoje, que vai palestrar. Carlos Colanetes, ele é empreendedor, mentor de carreiras. Mais que mentor de carreiras, ele te ajuda a identificar o seu propósito, né? E ele também é analista corporal. Ele lê mentes e, baseado nessa leitura, ele dá um direcionamento para a sua vida. Eu recomendo essa experiência, né? Vale a pena. Ele é extremamente dinâmico, e vocês vão perceber, e ele traz um tema numa semana bem atípica. Começou agitada a questão digital, e vamos ver se ele vai abordar alguma coisa sobre isso, né? Então, ele vai falar sobre mindset digital. Carlos, seja bem-vindo, a fala é sua. Obrigado, Vera, obrigado a todos vocês que vão assistir a gente aí depois no gravado. E é uma alegria estar aqui. Eu já palestrei nos PIs há algum tempo atrás, e foi muito interessante, porque, infelizmente, a minha convidada não pôde estar, mas eu resolvi trazer um tema que eu palestrei lá no Sebrae, acho que no mês passado, se eu não me engano, e foi muito interessante, o pessoal gostou bastante, eu espero que vocês aproveitem e gostem também. E a gente vai falar de mindset digital. E a única coisa que a Vera não falou de mim, que eu acho que é importante colocar, é que a minha formação, ou seja, quando eu comecei a minha carreira, é na área de tecnologia. Então, eu estive na área de tecnologia, nossa senhora, a vida toda. Dei uma saidinha, tirei um ano sabático ali, para conhecer um pouco mais de mim mesmo e realmente buscar, talvez, aquilo que mexe e toca o meu coração. E aí foi aí que surgiu a análise corporal, aí que surgiu a mentoria. E hoje eu tenho projetos na área de tecnologia, e é isso que me fomentou, sabe? Trazer um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente acha que para ter um mindset digital a gente tem que saber de tecnologia. E eu vou provar para vocês que não. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, para vocês poderem acompanhar comigo. E vamos ver se vocês estão vendo aí bonitinho, vocês me falam. Sim? Então, beleza. Gente, então vamos falar de mindset digital. E é incrível a gente parar para pensar no que significa isso. E eu trouxe uma tradução livre, essas que você acha aí quando você faz um Google, né? E diz o seguinte, em sua tradução livre, o mindset digital significa mentalidade digital, que consiste na reconfiguração da mente das pessoas diante dessa recente realidade, deixando para trás as crenças limitantes. Pois é, também não entendi nada. Tá? Relaxa, porque eu tô nessa. Tá? Então, a gente vai falar de um jeito um pouco mais simples, porque esse troço aí não deu para entender mesmo. E, primeiro de tudo, eu tenho que dizer para vocês que até 1 ano e meio atrás, talvez, 2 anos, acho que 2 anos, eu também não estava pronto para a revolução digital. E talvez alguns de vocês aqui também não estejam. E aí vocês vão parar e pensar, mas calma, Carlos, você tem formação em TI? Tenho. Você fez especialização em ciência de dados numa universidade da Califórnia? Fiz. E você não tinha uma mentalidade digital? Não. Vocês vão entender por quê. Há mais ou menos 2 anos, e eu acho que a maioria, talvez, de vocês aqui, que estão ao vivo pelo menos, já conhece um pouco da minha história. E eu preciso contar porque vocês vão entender que uma coisa liga com a outra. Há mais ou menos 2 anos, depois de estar na área de tecnologia há pelo menos 11 anos e ser sócio de uma empresa que desenvolvia software, eu me deparei com um momento da minha vida que ou eu mudava ou eu ia entrar provavelmente num processo muito profundo de depressão. E é estranho porque essa empresa que eu fundei e que hoje eu já não sou mais sócio, ela passou por muitos anos difíceis. E eu acho que todo mundo aqui que é empreendedor
sabe que não é tão fácil quanto parece, né? Você não consegue ter o sucesso que você quer assim, no estalar de dedos ou da noite para o dia. E comigo não foi diferente, não. Foi difícil pra caramba. Só que aquele ambiente que eu estava, as pessoas ali, a minha situação não estava me deixando feliz. Até o momento que eu não tinha mais vontade de levantar da cama e, para ser sincero, nem conseguia dormir. Porque ficava pensando naquilo que eu não fiz, naquilo que... Enfim, complicado. E o mais louco é que no ano que a empresa deu mais dinheiro, no ano que a empresa estava faturando muito e que realmente você podia ver que dali ia sair muita grana, eu vendi a minha parte e saí da empresa. O que todo mundo achou que foi uma loucura total, porque bem na hora que deu certo, eu resolvi sair. E é estranho, porque a minha saída abriu para mim um caminho que eu nunca imaginava. Depois desse processo da saída, eu comecei a estudar um pouco mais sobre autoconhecimento. Por que que eu sofria tanto com a vida que eu tinha? Por que que eu tinha, por exemplo, tanta dependência emocional? Por que que eu tinha dificuldade de escolher coisas boas para a minha vida e eu resolvi escolher sempre as piores? E foi aí, pelo menos, gente, um período de 6 meses de muito estudo sobre mim mesmo e de autoconhecimento. E daí que surgiu o que a Vera falou. O Carlos como o mentor de carreira, o Carlos como o analista corporal, que olha para o formato do seu corpo e sabe exatamente como a sua mente funciona. Simples assim. E é muito legal isso, porque quando eu olho um pouquinho para o passado, eu entendo o quanto fora da mentalidade digital, fora dessa nova mentalidade da revolução, eu estava. E por que isso? Eu não fazia o que eu realmente amava. Eu não estava num ambiente que me favorecia. Eu não tinha um propósito de verdade. Eu trabalhava por trabalhar. E, para ser sincero, nem ganhava muito dinheiro. Então, assim, se fosse pelo dinheiro, ainda poderia dizer, nossa, ficou rico e legal. Mas não foi assim, não. Então, o ponto-chave daqui é a gente entender o seguinte, que se eu que entendia muito de TI não tinha um mindset digital, relaxa, porque vocês também não precisam conhecer de tecnologia para ter um mindset digital. E para dar um exemplo claro sobre isso, se você parar para pensar alguém que há 15 anos atrás, por exemplo, estudou marketing. Quando chegou agora para o marketing virou digital. Mas o marketing nunca mudou. Na essência, fazer marketing, fazer campanhas, você trabalhar com isso, não mudou. A lógica é a mesma. Só que a ferramenta é nova. A tecnologia veio para facilitar alguns pontos, até digo que dificultou outros, mas a essência não mudou. O marketing continua sendo marketing, só que agora digital. E uma coisa que nenhum de nós tem se tocado muito, eu acho que a maioria não se tocou, é que o jeito como a gente vive hoje não vai ser o jeito como a gente vai viver daqui 5, 10 anos. Muita coisa vai mudar e a gente vai falar sobre isso. Mas, então, Carlos, legal, você mudou sua vida, você transformou, que show de bola. Mas e como é que eu faço para ter um mindset digital, então? Eu preciso aprender sobre data science, inteligência artificial, marketing digital. Eu preciso de tudo isso? Não. Por que não? Porque você precisa começar por um lado. Você precisa começar pelo porquê. E eu sei que alguns de vocês talvez já tenham assistido esse vídeo no YouTube. O vídeo de um cara chamado Simon Sinek, que ele fala o seguinte, Start with the why. Ou seja, comece pelo porquê. E a minha vida inteira eu nunca tinha começado pelo porquê. Eu comecei uma empresa de software, vocês não vão acreditar, porque todo mundo falou que software daria dinheiro e que TI era o mercado do futuro. Pô, legal, é o mercado do futuro. Mas do que adianta eu estar no mercado do futuro se eu não tenho tesão de fazer isso, entende? Eu não tenho a vontade que eu preciso para fazer o melhor trabalho, para realmente ser o meu melhor na minha profissão e na minha carreira. E é estranho, porque há 2 anos atrás eu achava que TI não era para mim mesmo. E eu estava errado. E foi muito engraçado, porque atendendo os meus clientes de mentoria de carreira, fazendo as análises corporais, é que eu descobri que sim,
tem muito que eu posso agregar e contribuir na área de tecnologia para muita gente. E ainda assim, manter o meu propósito. E vocês vão entender qual é já já. Então, já fica uma dica. Terminando essa palestra, se você é empresário, empreendedor, empreendedora, você está querendo montar uma startup, um negócio, assista o vídeo do Simon Sinek no YouTube. Porque eu não vou falar exatamente o que ele está dizendo lá, então vai ser um complemento excepcional para você entender o porquê do porquê. Bora lá. Então, comece pelo porquê. Tudo que você for fazer na vida, comece pelo porquê. E para vocês entenderem o quão importante é isso, eu trouxe aqui, tá, um recorte de uma pesquisa que a Harvard Business Review fez, acho que em setembro, se eu não me engano. E aqui diz o seguinte, eu sei que está em inglês, mas não fiquem pensando que eu estou me achando, não, mas é porque se vem lá dos Estados Unidos, se é de Harvard, eu tenho certeza que vocês vão olhar com um carinho aí, a mais. E aqui na pesquisa diz o seguinte, que a maior parte das companhias que crescem, tem um crescimento substancial, elas colocam o propósito como um fator relevante, né, tanto para permanecer nesse mundo que está mudando com muita frequência, quanto para que a empresa cresça. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta entregar um bom produto. Não basta ter tecnologia. Você precisa ter um propósito. Você precisa entender o porquê você faz o que faz. E vamos pegar isso um pouquinho melhor. O que acontece? O Simon Sinek, então, esse cara aí, mega observador, ele compilou uma ferramenta. E ele estudou diversas empresas. E dentre uma dessas empresas, ele estudou a Apple, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ou já tem um iPhone aí na mão, ou utilizam um MacBook, ou já tiveram um iPod, de repente, alguns anos atrás, ou até, quem sabe, um tablet, um iPad, que a gente chama. E ele estudando a Apple e outras empresas, ele criou essa ferramenta, que é o The Golden Circle. E o The Golden Circle, em português, ele significa o círculo dourado. E vamos passar por cada passo exatamente desse círculo para vocês entenderem do que eu estou falando. O núcleo do círculo é um círculo mais interno. Então, são 3 círculos que compõem esse The Golden Circle. E o do meio é o mais interessante, é o porquê. Então, de repente você está aí no seu negócio, está na sua vida, e você não quer parar para pensar por que você faz o que faz. E se você nunca fez isso, a minha sugestão é que, independente se você está ao vivo, independente se você está no YouTube, está vendo gravado, então, pega um papel aí e escreve. Por que você escolheu fazer o que você faz? E se você não conseguir encontrar nenhum porquê, está na hora de pensar em mudar. Porque se você não tem exatamente um propósito, as chances são que você vai ser engolido ou engolida pela tecnologia. Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso ainda. Então, o meio do círculo, ou seja, o core, o núcleo, é o porquê você faz o que faz. E quando a gente vai um pouco para fora, a gente entra no how, que é um círculo um pouco mais externo. E no círculo mais externo, a gente está falando do como. Como eu faço o que eu faço. Vou dar um exemplo para vocês. A Vera é um ótimo exemplo. A Vera tem um projeto de escuta, né? Escutatória. Então, o porquê ela faz isso? Ela tem uma razão dela. É uma razão lá do coração, de alguma coisa que ela passou na vida, né? De algo que ela quer resolver de verdade, que ela realmente quer contribuir. Mas como ela faz isso? Ela faz isso tendo sessões individuais, sessões em grupo, ela tem mentorias, ela tem, sei lá, ela vai criar um curso. Isso é o como ela entrega o porquê que ela tem dentro do coração e ela externaliza isso através de um como. Um outro exemplo, eu tenho um porquê. O meu porquê é, eu quero que as pessoas sejam cada vez mais autênticas, sejam cada vez mais elas mesmas. Como eu faço isso? Eu faço isso com mentorias, eu faço isso com sessões de análise corporal, eu faço isso participando de startups de tecnologia que deixam o ser humano ser cada vez mais humano e cada vez menos máquina. Me perdi, Carlos. Vamos lá. Antigamente, quando a gente precisava arquivar documentos em fábricas, indústrias, a gente tinha aquelas salas de arquivos, os negócios absurdos, que ficava tudo arquivadinho em pastinhas. Bom, teve um cara chamado Steve Jobs que ele falou o seguinte, pô, isso é ridículo, preciso acabar com isso.
Então, eu preciso ter um computador que seja acessível para a maior parte das empresas, para que eles salvem esses arquivos em algum lugar digital e não mais físico. Pronto, começou uma revolução. E as pessoas pararam de guardar os seus arquivos dentro de pastas, o que tomava muito tempo, e começaram a salvar isso em arquivos digitais. Você entende que aquele processo operacional que fazia do humano uma máquina deixou de existir, ou então foi reduzido? E o ser humano pôde ser mais humano. Se preocupar com coisas mais humanas, do tipo criatividade, do tipo cuidar mais dos colaboradores, funcionários. Então, ou seja, a ideia é como eu posso, através da tecnologia, transformar o humano mais humano. Então, isso é o como. Como eu faço o que eu faço. E para a gente finalizar, a gente tem o quê. O que eu faço? Aqui eu estou falando do produto em si. Aqui eu estou falando do serviço em si. Que todos nós, empreendedores, ou vendemos produtos, ou entregamos serviços. Então, por exemplo, eu criei a minha mentoria Chave Mestra. A mentoria que eu ajudo as pessoas a virarem a chave dos traços que compõem a nossa mente, para que a pessoa seja uma pessoa melhor no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Hoje eu faço parte de uma empresa de software que a gente desenvolve soluções com inteligência artificial. Então, olha que legal, estou transformando o humano mais humano e a máquina dando o trabalho para a máquina fazer. Então, entende que isso é o quê? Mas ele não é o motor. Ele não é o combustível. O motor e o combustível, eles estão dentro do why, do porquê, lá no meio, lá no core de tudo isso. Beleza, Carlos. E aí eu trouxe alguns exemplos. E para vocês entenderem o quão é importante, eu trouxe o exemplo da Apple. E vocês podem pensar, Carlos, mas você não vai comparar o meu negócio de mentoria hoje, que não fatura, sei lá, 10 bilhões por ano, você vai me comparar com a Apple? Eu vou. Porque a Apple tem um exemplo incrível e que todos nós deveríamos seguir. Então, vamos comigo, olha lá. Por que a Apple faz o que faz? A Apple decidiu, e o Steve Jobs, lá na época que criou, ele colocou um porquê nisso. E o porquê da Apple é Challenge the Status Quo. E eu vou traduzir para vocês. Desafiar o status quo. E o status quo nada mais é do que não aceitar que as coisas precisam ser daquele jeito. Então, pensa comigo. Vamos falar dos taxistas. Me perdoe se alguém que aqui for taxista. Mas a Uber veio e ela quase que acabou com os táxis. Mas não porque a Uber queria acabar com os táxis, mas porque a Uber veio com um formato disruptivo. Ou seja, ela resolveu acabar com um problema. Qual era o problema? A maior parte dos atendimentos de táxi não era satisfatório, o preço era extremamente caro, e para eu chamar, dava muito trabalho. O que a Uber fez? A Uber veio e falou, não, peraí, vamos ter um aplicativo, que nós vamos ter motoristas do mundo inteiro, né? E a gente não vai precisar pagar para a Rádio Táxi um valor absurdo por ano para poder ter o direito de dirigir um táxi. Olha que louco isso. Não sei se vocês aqui conhecem taxistas, mas eu tenho dó dos taxistas. Eles precisam pagar por ano uma taxa para a Urbis, precisam pagar uma taxa para a bandeira de táxi, para eles poderem trabalhar. Calcule se isso faz sentido. Beleza, fazia sentido até 5, 6 anos atrás. Agora já não faz mais. Só que olha que louco. Por que teve taxistas que perderam o mercado? Porque esses taxistas não tinham um porquê. Quando você entrava no táxi do taxista que não tinha um porquê, que não pensava o porquê ele fazia o que ele fazia, primeiro, ele te atendia mal. Ele se vestia de maneira péssima. O carro dele era fedido, sujo. E você tinha que entrar no táxi como se você estivesse fazendo um favor para essa pessoa. Concordo. Nem todo mundo é assim. Com certeza nós temos taxistas hoje que têm um porquê, que adoram levar seus passageiros, que querem contribuir e ajudar as pessoas com aquilo que eles fazem. E é muito provável que esses taxistas tenham clientes até hoje. Porque o que nos move e o que move o nosso cliente é entender que o nosso porquê é muito maior do que o nosso preço, ou até mesmo do que a gente realmente entrega.
Então, entenda que aqui eu trouxe o Uber como exemplo de mindset digital, porque o Uber é tecnologia. Só que o que a gente precisa compreender é que a gente não precisa ter tecnologia para ter um mindset digital. O que é o bendito do mindset digital? É a gente olhar para o porquê. Amanhã ou depois, eu vou dar o exemplo da Vera, porque é um exemplo prático, acho que todo mundo entende, né? Amanhã ou depois, a Vera, para fazer as mentorias de escuta, ela não vai mais usar o aplicativo que a gente está usando hoje. Ela pode usar um outro. Inclusive, ela pode utilizar uma ferramenta que a Microsoft lançou esses tempos, que é um holograma. Vocês acreditam nisso? Você consegue ver a pessoa de corpo inteiro no holograma e conversar com ela, como se ela estivesse na sua frente. Entende que o porquê continua, mas a tecnologia muda? Então, o nosso ponto não é o quanto de tecnologia eu entendo. O ponto é o quanto eu tenho meu porquê bem definido e eu realmente quero contribuir e entregar um serviço e um produto que faça sentido para o meu cliente. Porque se isso acontecer, a tecnologia vai vir para facilitar e não para atrapalhar. Então, o why da Apple, gente, o porquê da Apple é: eu não aceito as coisas do jeito que elas são. E foi daí que o Steve Jobs criou o personal computer, ou o computador pessoal. Ele, claro, tem aí a história de que não foi bem o Steve Jobs, que ele roubou isso daquela outra pessoa, e que deu um bafafazinho e tal. Tá bom. Mas, gente, vou ser sincero, o que importa é que a gente está usando o computador hoje, e isso surgiu da ideia de cabeça de pessoas que não aceitavam as coisas do jeito que são. Esse é o porquê da Apple. E vamos falar um pouquinho sobre o how da Apple. Como que ela faz isso? E aí eu coloquei o meu exemplo ali. Como que eu quero ajudar as pessoas a serem mais autênticas? Através da minha empatia, do jeito como eu me comunico, e também através de tecnologia. Por que não? Por que não esse ser o meu como? E aí eu dou uma sugestão para quem está assistindo, que repense como você está entregando o que você entrega hoje. Ah, não, Carlos, mas é que todo mundo faz assim. Pois é. Lembra? Eu não sei a mãe de vocês, né? Mas a minha mãe, ela falava isso, e eu também falava isso para minha filha. Você não é todo mundo. Dá até uma raiva, né, de ouvir isso, porque, cara, que ódio de dizer que a minha mãe tinha razão. E ela realmente tinha razão. Eu não sou todo mundo, e nenhum de vocês aqui é. É aí que a gente tem que colocar ali as nossas multipotencialidades, as nossas inquietudes. E os PIs é a prova viva do status quo. Ou melhor dizendo, é a prova viva de que a gente não aceita as coisas como elas são. Porque senão não seríamos inquietos. Senão a gente não estaria aqui na sexta-feira, véspera de feriado, conversando sobre um tema que parece que é difícil como é que eu posso dizer, de evoluir. Porque por mais que nós já falamos de mindset digital há praticamente 10, 15 anos, parece que a gente ainda vai ter que falar sobre isso mais 20. Porque as pessoas não entenderam o que é o mindset digital. E esse é meu papel aqui hoje, fazer vocês repensarem nesse sentido. Então, olhando para o negócio de vocês, pensem aí. Como vocês entregam o que entregam? Dá para fazer diferente? Dá para melhorar? E a Apple faz como? A Apple tem um como bem interessante. Ela fala o seguinte: todos os produtos que nós fizermos vão ser beautifully designed, ou seja, vão ser lindos, um design maravilhoso. Simple to use, simples de usar. Quando você pega um iPhone, até estou com o meu aqui. O iPhone, ele só tem um botão praticamente. E você faz tudo com um botão. E a tela. Ou seja, eles criaram uma forma intuitiva de usar iPhone. E existem pessoas que falam assim para mim: ai, iPhone é horrível. Nossa, eu odeio iPhone. Se tiver que usar um iPhone, eu desisto. Sabe por quê? É que a gente está tão acostumado a fazer a coisa do jeito difícil, que quando a gente tem um telefone que pega o cérebro humano e tenta te transmitir o jeito mais simples de usar, a gente tem dificuldade de fazer. Por isso que quando a gente conversa com alguém e alguém dá uma ideia idiota, às vezes, a ideia é boa. Porque a gente tem dificuldade de olhar para o simples e fica achando que tudo tem que ser complexo. Não é bem assim. Bom, e aí, por último, a Apple falou o seguinte: tudo que eu faço é user-friendly. E o que é user-friendly? É que tem que ser fácil para o usuário manusear, entender e mexer. Então, esse é o how da Apple. Mas então, como é que é o what da Apple? Né? O que é o what da Apple? Bom, por exemplo, o meu what é o quê? Eu tenho aí a Safe41, que é uma startup que eu participo,
Eu faço análise corporal, mentoria, tenho aí agora uma empresa de TI que eu estou participando. Então, esse é o meu o quê? É o que eu entrego. E a Apple? A Apple tem o MacBook, tem o iPad, tem o iPhone, tem o sei lá mais o quê. Você entendeu que o produto só está agora sendo falado? A gente passou tudo por um why, um porquê, a gente falou do como a gente quer entregar isso, e só no final a gente falou do produto. Então, é importante entender isso. Nesse caminho dos círculos, desses 3 círculos que vem desde o why e vai até o what, a tecnologia vai estar ali. Só que ela não pode ser o mais importante. A tecnologia tem que ser um facilitador daquilo que eu quero entregar, e não dificultar. Um outro exemplo bem interessante para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem hoje, acho que não sei lá quantos mil contadores no Brasil. E eu sinto informar que daqui a 10 anos, muito provavelmente, os contadores vão ficar sem trabalho. E olha só que louco. Por que os contadores vão ficar sem trabalho? Porque o Brasil, ele criou o Pix. Acho que todo mundo já viu, já usou o Pix, né? Na Índia e na China, a China, por exemplo, já não tem mais dinheiro em papel. A China só usa dinheiro digital. Não existe mais dinheiro em papel. Vocês entendem que um dos papéis do contador, talvez um dos mais importantes, é calcular imposto e fazer a contabilidade, né? Fazer todos os cálculos, a coisa errada toda tal. Só que você concorda comigo que tá um pulo para o Brasil fazer o seguinte: toda vez que alguém fizer um Pix, eu já vou tributar na fonte. Fez o Pix, tributei. Então, eu não preciso mais pagar imposto, porque a hora que eu fizer um Pix, vai lá para o Banco Central, o Banco Central já vai falar assim, ó, você paga 7% de imposto de renda. Tá aqui, teu Pix, já vou te descontar 7% quando você receber. E para que eu preciso do contador para fazer meu imposto? Se eu estou fazendo uma transação para uma empresa do estado de Santa Catarina para o estado de São Paulo, eu tenho que pagar ICMS, né? Dependendo do produto que eu compro, tem alíquota. Mas para que o meu contador vai fazer isso? Se o Banco Central podia falar lá, beleza, a alíquota é de 3%, descontei. Amigo, acabou. Então, vem muita mudança pela frente. Vem muita mudança pela frente. Só que a gente sabe também que existem muitos contadores que não estão nem aí se o cliente está bem, se a empresa do cliente está dando certo. O cara quer a mensalidade que ele tem por mês ali. Ele vai perder o cliente. Porque a partir do momento que ele não se tornar mais tão necessário como é hoje, vai acontecer igual o táxi fez com o Uber. E tem um detalhe mais importante ainda. Se vocês conhecem alguém que ganha dinheiro hoje com Uber, avise essa pessoa. Que daqui a 10 anos ela também não vai mais ganhar dinheiro com Uber. Já tem muito carro autônomo, já em desenvolvimento, já em teste. E o carro autônomo, para quem não sabe, são aqueles carros que vão ser dirigidos pela inteligência artificial. Não vai mais ter motorista. Carlos, o que vai acontecer com os motoristas do Uber? Não sei. Eles podem estudar tecnologia e programar inteligências artificiais, por exemplo. Mas as pessoas não estão pensando nisso. Mas deveriam. Então, não dá para a gente imaginar que o que trouxe a gente até aqui vai levar a gente para 10 anos para frente. Eu sinto muito informar, mas não vai. Claro, algumas profissões, gente, não tem como, né? Falar que elas vão acabar. Exemplo, médico. Médico pode acabar? Pode. Os médicos cirurgiões, então, certeza que eles podem já pensar. Se eu tenho uma inteligência que é mais inteligente que o médico, que erra menos que o médico para fazer uma cirurgia, para que eu vou fazer uma cirurgia com o médico? Agora, uma enfermeira, difícil acabar, hein? Enfermeira é cuidado. Psicólogo, que nem a Vera que está fazendo aquele projeto de escuta, as pessoas que trabalham com criação, as pessoas que trabalham com serviços como eventos, a Dani faz isso, por exemplo. Então, e as pessoas que trabalham com TI. Essas profissões não vão mudar, elas só vão transformar. Mas o médico tem grandes chances do cirurgião ser substituído por uma inteligência no futuro. Porque é mais seguro. Eu não tenho emoção por trás, eu não tenho o medo de errar, eu não tenho um monte de outros fatores que numa cirurgia, por exemplo, podem trazer muito problema. Concordo. O discernimento, né? Aquele negócio do ser humano de falar, eu vou por esse caminho, eu vou por esse. Eu sei.
isso aí talvez faça falta. Mas é um perigo que estamos correndo em muitas profissões que a gente tem colocado hoje. E uma coisa que eu tenho cuidado muito, eu sempre falo para minha filha, assim, que faculdade você está querendo fazer? Ah, eu quero fazer tal faculdade. Falo, filha, não sei, hein? Pensa aí bem, porque se daqui 10 anos não tiver mais essa profissão, aí você faz como? Né? Você chora? Não rola, né? E aí, como a Vera falou, poxa, Carlos, vai trazer aí falar um pouco de tecnologia para a gente. Então, vamos falar um pouquinho das principais tecnologias que estão chegando para vocês já irem se ambientando. Bom, a primeira é o tal do blockchain. E eu sei que praticamente aqui, talvez vocês nem ouviram falar muito nisso. E eu não vou me alongar muito, mas eu vou dar uma pincelada. O blockchain é uma tecnologia que permite que eu, o Erec, a Vera, a Andrea e a Dani, a gente pode criar um banco. O quê? Sim, o banco da Vera. E não precisa mais se preocupar com muito, segurança, porque o blockchain já é seguro o suficiente para que a gente faça transações de moeda de uma maneira de ponta a ponta, com segurança e tendo controle sobre isso. Por isso que a gente está vendo tanta fintech, gente. Tem banco para tudo quanto é lado surgindo. Banco C6, Nubank, Interdigital, aquela coisa nada toda. O blockchain veio para desmistificar o banco. O banco que cobrava juros altos, o banco que cobrava para você abrir a conta, para você fechar a conta, para você ficar com a conta, para você respirar dentro da agência, ele cobrava. Então não vai mais ter isso. Porque o blockchain agora permite que até uma empresa que a gente monte seja um banco. Isso é disrupção. Porque os nossos queridos banco I, banco B, banco C, eles estão ferrados. Ferrados. Porque a tendência é fechar. Porque eu tenho um banco gratuito que dá tudo o que eu preciso e eu não pago nada para os caras. Bem melhor, né? Aí vocês falam assim, mas isso é loucura, não dá dinheiro. Gente, dá dinheiro. Porque o blockchain hoje está tão barato para ter que não é custo, assim, pesado para uma empresa bancar tudo isso. E se vocês já ouviram falar, quem já foi para São Paulo, quem já foi para fora, já deve ter visto uma lanchonete lá que vende cafés chamada Starbucks. E a Starbucks agora está preparando um lançamento. Eles vão criar um banco. Então, ao invés de eles só venderem cafés, eles vão ser um banco. Um banco em que eu posso trocar cafés, ganhar café pelas transações. Olha que loucura. Então, vai ter coisa muito legal aí. Além do blockchain, a gente tem a inteligência artificial em si, que tem tanto projeto, gente. Eu estava vendo esses dias não, hoje, tem um menino, pasmem, de 14 anos, lá no Chile, que na cidade que ele mora tem muito terremoto. E ele criou uma inteligência artificial para medir os terremotos e fazer um tweet, sabe, tweetar? Se visse ou sentisse um terremoto. 14 anos. O que criou isso? Então, a gente tem que esperar que vai vir coisas mirabolantes aí, porque a inteligência artificial está permitindo tudo isso. A gente tem o Open Banking, eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui é muito massa. Se hoje você está no banco I lá, aquele banco I que tem aquele comercial que fazia assim, né? O I e tal, né? E esse banco está te cobrando 5% de juros no teu financiamento. Sabe o que você faz? Você vai no banco C e fala assim, eu quero transferir todo o meu histórico para vocês, banco C, se vocês fizerem uma taxa de 3%. O Open Banking vai permitir que os dados sejam nossos e não do banco. Então, os meus dados eu posso dar para o banco que eu quiser. E o banco que eu quiser dar vai ter que me dar uma taxa melhor, porque senão eu não vou dar. Simples assim. Então, isso vai permitir que a gente barganhe mesmo. Pichinche. Eu quero mudar o financiamento da minha casa de maneira mais fácil para o outro banco. Então, eu vou pegar os meus dados e vou mandar para lá. Tanto o meu cadastro positivo, quanto todo o meu histórico. Dos pagamentos em dia que eu fiz, do dinheiro que eu tinha na conta. Tudo isso vai para o Open Banking. Interessante, né? Nunca imaginei que eu ia ver isso na vida, mas está aqui. A gente tem a tokenização. A tokenização, ele é basicamente uma forma da gente conectar diversos serviços. Tá? Isso aqui é um pouco mais complexo, eu vou até deixar isso de lado. Mas isso também é um outro ponto que vai fazer muito sucesso. A gente tem a moeda digital que eu falei para vocês, que provavelmente daqui a alguns anos no Brasil também ninguém mais tenha dinheiro. Aí vai ser ruim para quem faz muita simpatia, né? Porque antes tinha que botar a nota de 100 debaixo do pé, a nota de 100 debaixo do travesseiro, e aí, gente, eu acho que não vai mais ter nota de 100. Então, vai ter que fazer outra simpatia. Simpatia digital, né? Tem lá, bota 10 digital numa conta e deixa lá para você conseguir ter o que você quer na vida. Então, beleza, pode ser que assim funcione.
E para fechar, como eu tinha falado, os carros autônomos. Aquilo que a gente imaginava impossível, hoje já funciona. Em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, a China já tem um super carro autônomo que funciona, acho que a Rússia também já está testando isso. Então, gente, é esperar que daqui a algum tempo, eu que odeio dirigir, né, não gosto, eu possa sentar no carro e falar assim, vai, quero ir para minha casa. Nossa, que sonho de consumo. Imagina eu jogando videogame enquanto, né, ou mexendo no computador. Isso vai ser maravilhoso. Mas talvez leve um tempinho, mas não achem que é difícil, porque não é. E aí o RPA, que vocês já devem ter visto, mas talvez o nome é meio estranho, tá? O RPA, gente, é robotização. Aquilo que eu faço de uma maneira que o software automatize uma determinada ação, uma determinada função, que hoje é manual. Então, é o tal do RPA, os robôs, que têm esse papel de automatização, tá? E tudo isso que eu falei para vocês é só para mostrar que, se vocês tiverem um porquê bem definido, essas tecnologias de hoje, daqui 10 anos, vão ser outras. E se a gente ficar pensando que toda vez eu preciso me preocupar só com a tecnologia, a gente vai enlouquecer. Então, para ter um mindset digital, a gente precisa olhar para o porquê. E eu deixo uma frase aqui final para vocês. Você não precisa entender de tecnologia para ter um mindset digital. Você precisa se preocupar com o que realmente importa. E é só isso. O resto acontece. E eu agradeço vocês por terem me ouvido aí até agora. E se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar um e-mail no contato@carloscolanetes.com.br ou entra lá no meu Instagram e manda lá um direct que a gente bate um papo. E é isso. Show, 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 show. Show de bola, cara. Muito bom. Vera, você tem certeza que você não vai fazer nenhuma pergunta? Você não quer falar? Ai, meu Deus. Não, é impossível, né, não falar. É inquietante, o assunto é inquietante, né? Nossa, ele fez a cabeça fervilhar, né? Comece pelo porquê, mas eu também vou te colocar numa saia justa, né? Vai lá. Quando você não faz o que tem que fazer, é um porquê também, né? Por que você não faz? Porque você sabe que você tem que fazer. Isso é muito legal. Isso é uma explicação do Golden Circle ou é uma explicação do corpo? Explica. Boa, boa, boa. Tem duas explicações, mas a mais interessante é a explicação do corpo. E aí, quando eu estou falando do corpo, eu não estou falando exatamente de um traço específico. Mas uma coisa que é meio disruptiva, vamos dizer assim, é a gente imaginar o seguinte, que eu tenho opção de escolha. Então, assim, eu quero entender que eu tenho o livre-arbítrio. Quem acredita em Deus já até sabe disso. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Só que, quando eu escolho não fazer o que eu tenho que fazer, eu geralmente ganho alguma coisa sobre isso. Eu geralmente tenho algum ganho. E esse ganho pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando uma pessoa, por exemplo, monta um negócio, e essa pessoa não tem um porquê, uma paixão, um amor, um tesão que sai dali de dentro, fatalmente ela vai acabar desistindo. Ou coisas que, né, acontecem na vida, alguma tribulação, alguma coisa, vai fazer essa pessoa desistir. Mas o que ela ganha desistindo? Ela ganha, alguns casos, né, falar assim, ai, tadinha de mim, ai, nada dá certo, ai, gente, olha, eu tentei, mas eu não consegui fazer. Então, tem essa questão, Vera, eu quero começar pelo produto e não começo pelo porquê, mas também tem aquilo que eu ganho em troca de não fazer o que eu preciso fazer. E aí você vai falar assim, legal, e como é que eu resolvo isso? É simples. Que vida você quer ter? Aonde você quer chegar? O que você quer para a tua vida? Se você tem objetivos, se você tem vontade, vai ser muito mais fácil você parar de escolher aquilo que te faz mal e começar a escolher aquilo que te faz bem. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Agora vem a pergunta do Erec, que se prepare. Não, eu recebi recente um WhatsApp, né? Que então estava que as coisas estão voltando, né? Que primeiro tinha
o SMS para você conversar com a outra pessoa, né? Daí inventaram um tal de WhatsApp que você pode gravar e a pessoa responde. Logo, logo vou inventar o telefone. Então, quer dizer, a gente com a tecnologia acabou dando a volta, né? Estamos voltando a falar no telefone, né? Então, com a tua fala, Carlos, a gente está voltando, né? No começo, então, nós éramos humanos, daí ficamos robotizados, né? E aí Charlie Chaplin que o diga, né? Tempos modernos, e agora a gente está voltando, né? Estamos dando a volta, né? Estamos voltando, né? A ser humano, né? E aí eu pergunto, né? Como posso ser humano? Que legal. Isso também tem um ponto do comece pelo porquê. Quando vamos pegar, quando você falou do Charlie Chaplin, talvez alguns aqui não tenham visto, é uma analogia à Revolução Industrial. Então, quando eu tinha lá aquela linha de produção em que cada um apertava um parafuso, era sempre o mesmo, e aí, ou seja, esse ponto eu acho que a gente não volta mais. Por quê? Porque a gente entendeu que esse negócio de linha de produção, de todo mundo apertar um único parafuso, não funciona mais. Então, ou seja, a gente precisa fazer o humano ser mais criativo, poder usar as suas multipotencialidades para que realmente ele agregue valor. E não simplesmente ele fique montando o carro. Por isso que hoje a maior parte da montagem do carro é robotizada, né? Tem uma inteligência por aí. Mas vamos lá. Tocando a parte do como ser mais humanos, né? A gente precisa voltar para o porquê o ser humano existe. E aí muita gente não sabe. Tem muita gente que fica aí vagando por coaches, mentores, e fica tentando procurar a razão do porquê o ser humano existe. Ou se você tem fé, por exemplo, em Deus, você vai entender por que Deus criou realmente o homem e a mulher. Né? Tudo bem que Adão e Eva acho que não existiu, mas enfim, isso aí é outro ponto. Mas por que somos humanos? Né? Por que estamos aqui? E eu acho que todo mundo deveria se perguntar isso. E aí se você fala assim para mim, Carlos, mas tem uma resposta certa? Eu acho que não tem uma resposta certa. Mas eu acho que tem resposta. Então, por exemplo, por que eu preciso ser mais humano? Porque o humano foi feito para se relacionar, o ser humano foi feito para experimentar, o ser humano foi feito para aproveitar a vida. E não tem como a gente aproveitar a vida trabalhando 12 horas numa fábrica que fica apertando o parafuso. Então, assim, isso não é ser humano. Não tem como. E aí a gente tem a inteligência artificial e os robôs que vieram para colocar isso. E aí você pode pensar assim, mas então é o fim do mundo. Porque se as fábricas pararem de ter pessoas, se os contadores desaparecerem, se os motoristas de Uber não forem Ubers, o mundo vai acabar. Não vai. Porque o ser humano, sendo humano, vai criar alguma coisa nova. A gente vai criar algo diferente. A gente vai criar um jogo de videogame, a gente vai criar um parque diferenciado que vai ter pessoas que vão lá trabalhar, a gente vai, sei lá, descobrir a cura do câncer, eu não sei. Mas a gente precisa ser humano, descobrir o nosso porquê, o porquê estamos aqui. Não sei se te respondi também. Não, sensacional, cara. Claro que sim. Eu queria ver se a André ou a Dani quisessem fazer alguma pergunta, vocês sinalizem a gente e tal, ou se eu posso fazer mais uma pergunta, e se vocês quiserem fazer uma interação depois da minha pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Então, Carlos, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo, então, uma fidelidade muito menor, né? Então, hoje, inclusive, eu fechei lá do Banco I, né? Eu fechei uma conta que eu tinha 34 anos. 34 anos, eu era moleque. Eu falei, mas vocês não podem fazer isso, não tem isso, aquilo. Não, senhor, mas a minha fidelidade, eu estou aqui com vocês. Não, senhor, é saldo, senhor, é saldo. É saldo. Tchau, você é louco, o que você está aqui? Então, eu com os meus 54 anos, eu falei, eu parei no tempo, né? Então, fidelidade, né? Então, eu tinha isso. Hoje, muito menos, né? Então, eu não preciso ter fidelidade a banco, eu não preciso ter fidelidade... eu posso morar, eu posso... Inclusive, hoje, né, com o Airbnb, parece que é hora, né? Você pode pegar uma faixa de hora ali para poder ficar ali, eu posso movimentar, eu posso estar em outro lugar. Aliás, eu tirei aqui, mas eu estava com o mar aqui atrás de mim, né? Porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo, né? Brincadeiras à parte, mas não preciso nem estar
no mesmo local, né? Eu posso estar... De repente, isso é fidelidade, né? Eu estou falando que a gente vai ter aí uma questão de fidelidade. E a fidelidade não vai mais importar. Será que isso vai ter um impacto no ser humano? Boa pergunta. Assim, ó, quem já passou por uma análise corporal, quem já fez isso, vai entender, e eu vou tentar explicar bem rápido para não, né, me prolongar. Mas entenda que, quando a gente entende que nosso cérebro tem 5 traços, e cada traço tem uma ação, tem um recurso, tem uma dor, quando a gente acorda de manhã cedo, a gente ganha fichinhas para cada um desses traços. Então, o que eu entendo? Quando a gente gasta as nossas fichas tentando ser fiel, tentando ficar feliz com uma fidelidade que não faz sentido, a gente gasta uma energia que não precisaria ser gasta. Então, quando eu penso que eu não preciso mais me preocupar com a fidelidade do banco, o que eu entendo? Que eu preciso me preocupar com uma fidelidade que faça sentido. Então, para quem eu quero ser fiel? Eu quero ser fiel ao meu casamento, eu quero ser fiel à minha família, eu quero ser fiel ao meu propósito de vida. E se hoje eu tenho um empecilho, que é um banco, que me impede de conseguir um financiamento, eu tenho mais que trocar o banco. Só que, até algum tempo atrás, eu lembro que a minha esposa falou isso, eu falei isso. E já escutei de outras pessoas, tipo, nossa, eu tenho uma conta nesse banco há 15 anos. Beleza, então, desculpa, faz 15 anos que você é otário, porque ele continua ferrando a sua vida. Então, agora, você tem que esquecer essa fidelidade maluca e começar a ser fiel ao que realmente importa. Então, o que eu acho que importa? A tua felicidade, né, o teu bem-estar, a sua saúde, isso é ser fiel. Eu acho que o ser humano tem que aprender a ser fiel a ele mesmo, acima de qualquer coisa. Legal. Depois, ao próximo. A Dani colocou aqui no chat, ser digital está muito mais ligado a pensar além das minhas crenças limitantes do que entender de tecnologia, então? Sim, só que aqui tem um ponto mais crítico ainda, que é um pouco difícil. Imagina o seguinte, eu conheci alguns professores renomados de direito, professores renomados de contabilidade, e esses professores, eles, como é que eu posso dizer? Eles achavam que a academia era crucial, era um ponto maravilhoso, e eles realmente se achavam, né, por ser mestres e doutores e não sei o quê. Até que um belo dia, um desses professores que eu conheço falou assim para mim, Carlos, acho que está na hora de eu rasgar os meus diplomas. E sim, já passou da hora de rasgar os diplomas. E o problema do mindset digital é esse, porque eu preciso jogar fora toda aquela carga, toda aquela bagagem que eu tenho, e eu preciso entender que não adianta eu ter bagagem. É exatamente como você falou do Airbnb. Está na hora de eu entender que a casa onde eu moro, não preciso mais ficar aqui. Eu posso, por exemplo, alugar com uma mala bem pequenininha, porque nessa outra casa vai ter tudo que eu preciso. E isso, eu não estou falando que a pessoa tem que sair da casa, mas é um exemplo de que a gente tem que sair da zona que a gente está e a gente precisa se abrir para o novo. E a gente só vai fazer isso pegando as crenças que a gente tinha e transformando. Não tem o que fazer. Eu, inclusive, tem duas coisas aqui, né? Você, agora no tópico moeda digital, que você falou, né? Duas situações. Uma é que não aceita mais dinheiro, cédula, né? Papel, moeda, não aceita mais. Primeiro, que era difícil o troco, né? Segundo, que tinha um ágio, né? Para você pegar a moedinha, tinha um ágio, você tinha que pagar mais para pegar em moeda, né? Para dar o troco. Um empreendedor, ele colocou, estava cheio de câmera e a menina do caixa ainda roubava ele, e ele não sabia como, porque ela pegava em dinheiro e tudo. Então, ó, sabe o que? Ó, não tem mais. E aí tem o roubo, né? Tá com o dinheiro em caixa, né? E de ser assaltado. Então, eles colocaram, ó, aqui não aceitamos mais moeda, papel, moeda, dinheiro, não aceitamos. Aceitamos Pix e transferência, fim de papo. Então, quer dizer, já é uma mudança, né? Já é algo que estamos perdendo a fidelidade até com papel, moeda. Estamos bem, né? É mesmo. E aí tem muita gente que fala que isso é difícil, né? Esses dias eu vi uma reportagem na RPC que um cara que vende morango, não sei se vocês viram isso, esse foi muito bom, né? Esse cara foi show. Ele parou de ter que ficar pegando dinheiro e ele simplesmente deixou um cartão com o Pix. Se você é honesto, você me paga. Se você não é honesto, você não me paga. Mas, gente,
é óbvio que as pessoas vão pagar, a maior parte vai pagar. E é aí que a gente se engana no nosso Brasil, que a gente acha que muita gente é desonesto. E não é verdade. Ainda são poucos os desonestos, né? A gente é muito mais honesto do que desonesto. Muito show. Vera, nós já estamos com 59 minutos, Vera. Você quer comentar alguma coisa? Quer agradecer o Carlos para a gente encerrar? O teu microfone está fechado, Vera. Sim, eu quero agradecer as participações, né? Mas foi super agradável, interessante, realmente surpreende que vai falar de digital sem falar de tecnologia e falar mais do humano. Então, é o exemplo da enfermeira. Não tem máquina que vai substituir os serviços de uma enfermeira. Então, isso é um consolo, né? Nem tudo são más notícias. Com a invasão da tecnologia, né? Com o tamanho de monitoramento que nós estamos tendo, né? O Erec sempre fala, né? Eu penso que eu gosto da pizza X, vem 500 propostas dessa pizza para mim. Como eles descobriram? Né? E aí a ervilha que você escolheu, a loja que você foi, o prato que você pegou, a receita que você vinculou. Então, nós estamos muito monitorados. Então, em algum momento, sobra espaço para o humano. Então, e você trouxe muito bem isso, tá? Andréia, alguma colocação? Dani, para aproveitar a excelente palestra do Carlos. Não, fantástico. É muito a gente pensar, né, aquela coisa, né? É muito mais quebrar as minhas crenças limitantes, né, do que necessariamente entender de tecnologia, né? Isso é fantástico. E a Andréia aqui está comentando aqui no chat também, está te parabenizando, Carlos, pela tua explanação, né? E é para aproveitar todas as possibilidades, né, que essa revolução oferece, né? Não tê-la como inimiga, mas pensar que ela pode te ajudar no ser humano, né? Imagino assim, né, Carlos? É isso aí, perfeito. Show de bola. Obrigado, Andréia. Maravilha. Eu que agradeço a clareza com que você transmitiu o seu conteúdo de forma muito simples, um conteúdo atual, muito pertinente, que nos faz pensar e muito. Tem muito ainda que a gente experimentar, conhecer e se abrir mesmo para o novo, né? Parabéns. Pessoal, então eu só queria encerrar, agradecer a todos. Os nossos contatos, né? Como é que você entra em contato com a gente? O nosso site é o principal, de lá você pode ir para qualquer lugar, né? É o nosso ponto focal, profissionaisinquietos.com.br. Você também pode nos achar lá no Insta, né? @profissionaisinquietos, no Facebook também. Depende da tua facilidade, do teu conforto com as tecnologias. Estamos em todas, tá bom? Forte abraço, gente. Boa noite a todos.